Eu acredito em estudos teológicos, eu acredito na exposição doutrinária da Bíblia, por isso eu a exponho, eu a prego, eu exploro o texto bíblico para o ensino público da igreja. Mas eu também acredito que, por conta de várias questões, nós acabamos inibidos do ponto de vista da crença em todo o Evangelho. Alguns acreditam que o ensino teológico ou a academia cristã, vamos colocar assim, traz ao nosso coração uma certa expressão de frieza. E eu não sou um dos que acreditam nisso. Eu me coloco ao lado de vários irmãos pastores que a história nos deu a graça de conhecer através de seus ensinos e através dos escritos biográficos deles, que nós precisamos de luz no cérebro, mas precisamos de fogo na alma e no coração. E acreditar num evangelho pela metade é, de alguma forma, de certa forma, meus queridos irmãos, abrirmos mão dessa expressão da glória divina sobre o nosso coração. Eu gostaria de convidá-los para abrirem a sua Bíblia nessa manhã, no Evangelho de Marcos, capítulo 16, há uma crença forte de que Marcos escreveu o Evangelho, que foi o primeiro Evangelho a ser escrito, a partir dos testemunhos e da narrativa do apóstolo Pedro. Portanto, o texto que nós temos em mãos poderia ser o Evangelho de Pedro. Nós não temos todos os elementos probatórios para dizer que isso é mentira, e nem tampouco de acreditarmos nessa informação da história. O fato é que essa informação é real e eu gostaria de expor a você antes da leitura. Vamos ficar de pé e vamos ler Marcos 16, a partir dos versos 14 ao 18, onde a gente chama essa descrição como uma ordem para a evangelização, e conseguimos depreender desse texto, pelo menos, uma compreensão mediana do que é o Evangelho pleno. Finalmente, apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Então, Jesus, antes de emitir-lhes o que a gente chama da grande comissão, ele censura a incredulidade dos seus discípulos.
e disse-lhes: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ponto. Esta é uma expressão inteira. Ponto. Comentários de Jesus: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Em outras palavras, salvação ou perdição está na dimensão do crer. Ponto. Outra expressão. Os pontos, as vírgulas, os pontos e vírgulas, os sinais de linguagem do texto não estão aí de decoração. É para que a gente possa observá-lo. Verso 17. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Em outras palavras, o grande sinal da fé é viver intensamente nesse universo da sobrenaturalidade que nenhum de nós tem o poder de comandar. Mas é estar aberto, pronto, disposto e em fé para viver tudo isso que a Bíblia Sagrada diz, que como sinais acompanhariam aqueles que crescem. Obrigado, Senhor, pela leitura de sua santa palavra. Obrigado pela exposição dela também nessa manhã. Que ela nos esclareça, que ela nos edifique, que ela nos enriqueça. E acima de tudo, ó Deus, que ela venha de alguma forma, ó Deus, mexer e remexer com as areias do fundo do nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar assento. Eu já citei esse pensamento de William Tyndale, que foi o tradutor da Bíblia Sagrada para o inglês. Ele foi a grande força divina, o grande instrumento de Deus para trazer a palavra de Deus escrita para o povo de língua inglesa. E ele disse: evangelho é uma palavra grega que significa notícias boas, alegres, felizes, cheias de júbilo, que alegram o coração do homem e o fazem cantar, dançar e saltar de alegria. E se você não sente alegria ao perceber que você era um pecador perdido, que foi salvo por Jesus, eu quero lhe dizer que você precisa entender melhor a doutrina da salvação para reencontrar com esse sentimento de profunda alegria, porque a norma natural da nossa vida estava a nos levar para a perdição eterna, até que Cristo nos encontrou. Não foi você que encontrou Jesus, mas foi Jesus quem o encontrou, porque quem estava perdido era você, era eu. Então nós fomos achados pelo Senhor Jesus, que de uma forma gloriosa nos revelou a glória do Evangelho,
dizendo para nós que nós não precisaríamos mais fazer essa jornada da vida como perdidos pecadores sem esperança. Agora nós temos a esperança da vida eterna colocada e centralizada na pessoa de Jesus Cristo e em toda a sua obra redentora na cruz do Calvário. Nós estamos felizes por isso. Mas o Evangelho não é apenas o crer. O crer no Evangelho ou o crer na narrativa da salvação é um elemento que as Escrituras Sagradas contemplam, mas ele nos coloca diante de um universo sobrenatural que nós não dominamos. A verdade é que o mundo tecnológico e o crescimento da ciência foi lentamente roubando de nós a fé nessas manifestações gloriosas de Deus em nossas vidas pessoais. Lentamente fomos cedendo lugar digamos, a uma narrativa mais naturalista, e fomos nos esquecendo da narrativa sobrenatural das Escrituras, de maneira que nós olhamos para as Escrituras e enxergamos toda essa maneira de expor para nós o jeito de Deus agir nas vidas humanas e fomos nos esquecendo de que Deus opera milagres. Você crê em milagres? Que você crê na ciência, eu não tenho dúvida, porque se não crescem, não procurariam os médicos. Eles são úteis, eles são importantes. Louvamos a Deus pela classe médica, louvamos a Deus pelas pesquisas e avanços no campo da biologia, no campo da química, no campo dos fármacos. Nós louvamos a Deus por isso, mas nós somos um povo destinado a viver na expectativa do milagre, porque somos um povo de fé. Nós não somos um povo incrédulo. Saímos de casa num domingo de carnaval, estamos reunidos na igreja, tomando a ceia, louvando ao Senhor, não para limpar a nossa barra com Deus. Nós não precisamos disso. Nós não precisamos lidar sequer com um pensamento semelhante a esse. Nós viemos ao encontro comunitário pela fé de que, na união dos santos, o Cristo vivo e ressurreto está manifesto. Eu creio que Ele está aqui. Talvez possa soar para você como a força do discurso, simplesmente, o pastor está usando aí de uma das suas técnicas de oratória para mexer com as nossas emoções. Longe de mim isso. Ai de mim, se lançasse mão de um artifício desse para tentar fazer você viver na plenitude o Evangelho de Jesus. Não, de modo nenhum. É apenas a questão da fé e do quanto que esse mundo incontrolável do sobrenatural está diante de nós como filhos de Deus e como testemunhas de Cristo. Nós não somos estranhos a essa ação sobrenatural divina. Caso contrário, nem oraríamos, porque toda resposta de oração é, de certo modo, um movimento sobrenatural de Deus em nosso favor. A verdade é que nós
perdemos de vista esse evangelho pleno. Nós incorporamos alguns maneirismos que não são endossados na Bíblia, como a dependência espiritual de algum líder. Como se nós fôssemos o resto do resto e o pastor fosse o grande homem de Deus, ungido, capacitado para orar pelos enfermos, impor as suas mãos e esperar a cura. Afinal, ele é o pastor da igreja. Essa dependência do serviço sacerdotal nem mesmo faz parte da herança da igreja protestante ou da igreja reformada. Essa é uma dependência romanista, a dependência no sacerdote. Não é essa a verdade da palavra de Deus. O fato é que quem pode negar o poder do evangelho? Há um milagre extraordinariamente complexo que foi realizado na nossa vida, como pecadores perdidos, nos transformando em pecadores salvos. Todavia, nós ainda precisamos compreender a plenitude desse poder, a plenitude desse evangelho nas nossas vidas. É que uma boa parte do mundo protestante ou das igrejas evangélicas não acredita mais em milagres, ou pelo menos diz acreditar, mas como algo que está fora dos limites da busca e do controle e do anseio do povo de Deus. E com isso você tem no meio evangélico igrejas que abusam da realidade, que carregam na tinta, na segunda parte ou na terceira parte da grande comissão, e esquecem da primeira parte e da segunda parte. E você tem uma outra parte do mundo evangélico que carrega na primeira e na segunda parte a pregação e o crer, mas se esquecem dessa terceira parte em que o texto afirma que estes sinais seguiriam aqueles que crescem. Em outras palavras, existe um mundo sobrenatural, inteiro, infinito, insondável, à espera de ser experimentado pelos crentes. Eu, ontem, baixei um livro do Amazon, de um grande acadêmico americano chamado Craig Kinner, que algumas editoras aqui no Brasil já traduziram alguns títulos dele, mas esse título em particular ainda não. E ele, logo nas primeiras palavras do seu prefácio, diz que no início da sua vida cristã, ele foi impactado por duas ações sobrenaturais divinas com duas irmãs, e ambas de nome Bárbara. A segunda, no entanto, o comoveu profundamente, porque era uma irmã com um diagnóstico de uma doença incurável, membros atrofiados, tanto os superiores quanto os inferiores, e que ela, de uma forma sobrenatural, a igreja dela, o corpo de crentes da Redondeza, estavam mobilizados, orando por ela, com o prognóstico médico de não sair do hospital, de talvez ser a última internação dela, e acontece um milagre.
ela conta que ouviu por trás do seu ombro esquerdo uma voz dizendo para ela: Bárbara, levanta-te e anda. E ela, traqueostomizada, com os membros inferiores completamente atrofiados, com os pés completamente mirrados, sem poder andar, era empurrada numa cadeira de roda, toda ligada a aparelho, respirava com a ajuda de oxigênio. Ela levanta da cama e começa a andar, os seus pés se colocam numa condição de normalidade, suas mãos também, seus braços também. Ela arranca todos os fios que estavam conectados a ela e começa a andar por toda a enfermaria, a saltar, desce pela rampa onde descia com a cadeira de rodas e começa a saltar e dançar do lado de fora em louvor a Deus por esse glorioso milagre, e ninguém poderia dizer ou negar de que se tratava de um milagre divino. Pois nós corremos dois riscos como igreja. O primeiro risco que nós corremos é achar que todos esses milagres narrados nas Escrituras e toda essa busca do Espírito Santo em nos colocar com os dois pés no mundo sobrenatural, não passa de simples narrativa religiosa. E o segundo grande equívoco que nós como igreja podemos cometer é, de alguma forma, superdimensionar o milagre ao ponto de passarmos até a explorarmos isso do ponto de vista religioso. São dois extremos e dois equívocos para os quais eu quero chamar você, em nome de Jesus, a não se submeter. Nem a ideia de que Deus parou de fazer milagres com a conclusão do Canyon, porque uma parte da igreja evangélica acredita nisso, que Deus parou de fazer milagres exatamente quando o último livro da Bíblia foi escrito e produzido, e Deus não faz mais milagres. Não existe nenhum texto nas Escrituras que nos dê sequer a expectativa mínima de que isso pudesse ser verdade. Não há nada nas Escrituras que nos dizem que Deus cruzou os braços depois que o livro sagrado foi concluído. Acho que se Ele quisesse que nós não crêssemos no sobrenatural e que nem mesmo nós acessássemos pela oração o mundo sobrenatural, que Ele não nos teria dado um livro com uma narrativa tão sobrenatural quanto é a Bíblia Sagrada. Deus deseja que nós e que o seu povo seja um povo de fé. Deus não está investindo na nossa incredulidade. A teologia não é um investimento na direção de uma fé sem paixão. A teologia não é um investimento na direção de esvaziar o nosso coração desse amor de todo o coração, alma e força. Não. A teologia existe
para fundamentar doutrinariamente as nossas crenças, para que as nossas crenças não nasçam da boa ideia ou da inspiração de qualquer mortal como nós. Por isso temos doutrina, por isso temos as Escrituras e cremos na sua autoridade plena, como palavra de Deus ao nosso coração. Nós cremos nisso. Mas o texto de Marcos nos leva a concluir que Deus deseja que todo aquele que crê no Evangelho, que todo aquele que crê para a sua salvação, tenha ou alimente no seu coração uma expectativa sobrenatural divina. Na semana passada, nós estávamos aqui orando pela Karina. Karina fez um procedimento médico. Está hoje aqui de máscara porque ela está tentando, de alguma forma, se proteger de germes e tudo mais. E quando nós oramos na semana passada por ela, como oramos pela mamãe do Jonas, como temos orado por outros casos aparentemente impossíveis, nós o fazemos na força da fé que temos no nome de Jesus. Nós não colocamos limite na fé salvífica, porque nem todos são salvos. Por que haveríamos de colocar limites nas expressões da sobrenaturalidade do reino, ao atestarmos que nem todos são curados? Ambos os elementos estão presentes na mesma ordem de evangelização, e você, como um filho de Deus, como um homem de Deus, precisa entender que toda resposta de Deus em seu favor, desde encontrar uma namorada, uma porta aberta de empregos, a sua salvação, a salvação de um filho, a bênção de Deus sobre seu casamento e outros elementos que envolvem a nossa fé em oração, são clara e literalmente obras sobrenaturais do Senhor. Eu não acredito que nenhuma intervenção divina possa ser colocada ao lado de uma obra natural. Não é natural. Se fosse natural, elas poderiam ser mecanicamente acionadas. Se eu mover essa alavanca, vai acontecer aquilo. Se eu mover aquela outra alavanca, vai acontecer aquilo outro. Quando não é assim. É sobrenatural. Está fora do nosso domínio. Está fora do nosso controle. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios. Alguém pode, em sã consciência, diante de todos os relatos que tem, do que acontece no mundo, na experiência de jovens e adultos, que demônios existem? A Bíblia Sagrada não somente endossa o fato de que demônios existem, como ela diz que a verdadeira luta do crente não é contra o sangue nem a carne, não é contra um igual a si, mas a verdadeira luta do crente é contra os espíritos enganadores, é contra demônios, forças espirituais da maldade que operam no mundo. Será que a gente precisa de grande esforço para perceber o movimento demoníaco nessa quadra festiva do carnaval?
Será que nós precisamos de mais confirmações e provas naturais para percebermos a ação de demônios com esse derrame de pornografia e até mesmo de pedofilia e prostituição infantil? Será? Será que nós precisamos que Deus desça do céu e que não use só a sua palavra, mas que verdadeiramente assuma em carne e osso para nos informar que esse mundo em que a gente vive é um mundo que jaz no maligno e que há espíritos demoníacos escravizando pessoas em atos de pecado, escravizando pessoas com narrativas mentais, conforme o apóstolo Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, enganando pessoas com suas mentiras, encantando-as e seduzindo-as com o seu discurso de prazer. Será que nós precisamos ir muito longe para entender que há ações demoníacas aprisionando pessoas em determinadas prisões religiosas, de modo que elas ouvem o Evangelho e não conseguem acessá-lo para a sua salvação, conforme o apóstolo Paulo ensina lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a glória de Jesus. É que de repente nós paramos de crer no Evangelho pleno e começamos a crer apenas em compartimentos da fé. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, diz lá a palavra, eles ficarão curados. Se alguma coisa mortífera beberem, ou se forem picados por alguma víbora, como nós encontramos o apóstolo Paulo sendo picado pela víbora na ilha de Malta, e todos esperando que ele caísse duro no próximo minuto, no entanto, nada lhe aconteceu, porque todos esses sinais hão de acompanhar os que creem no exercício da missão. O fato é que, de repente, nós passamos a fazer uma leitura do mundo muito naturalista e deixamos esses elementos sobrenaturais da fé para trás. Há razões teológicas para isso. Há razões que tocam o acanhamento espiritual. Parece que a nossa fé e pregação foi reprimida, reduzindo o Evangelho por pura dúvida ou por medo. Sabe, eu não quero me entregar tanto para isso, porque podem achar que eu estou ficando fanático. Ou então eu já ouvi algum pastor dizer que Deus parou de fazer isso depois do período apostólico e não mais age sobrenaturalmente entre os homens. Da mesma forma que eu já preguei para milhares de pessoas que não creram no Evangelho e que me mandaram lamber sabão, eu já orei por pessoas que não foram curadas, mas já orei e me atrevo e continuo a orar por outras que foram curadas. O que isso significa? Significa que assim como você precisa imprimir fé para ser salvo, você também precisa imprimir fé para ser curado. E eu estou tentando de alguma forma mover o coração dos irmãos com as Escrituras, para que os meus irmãos não parem de crer, porque vocês ainda verão
de enfrentar situações desafiadoras, enfermidades na família, com o filho, com a filha, como eu já tive na minha família. Pastor, o fato de você orar por pessoas que não foram curadas, de alguma forma, trouxe um acovardamento no coração? Há casos que sim. E isso não é apenas uma sensação minha. Quando um grande amigo meu me escreve um e-mail dizendo que está paralítico, e agora com um problema do coração não funcionar adequadamente, e os rins também não, precisando de um toque sobrenatural do Senhor sobre a vida dele, imediatamente eu me ponho a orar. Mas a verdade é que nós oramos por uma simples atitude de consciência, ou nós oramos porque cremos que verdadeiramente aquela pessoa pode ser tocada e afetada pelo poder de Deus e milagres podem acontecer. Nós cremos, mas não acessamos toda a esperança motivada pelo Evangelho. Cremos, lógico. Se perguntarem a nós, nós somos gente de fé, creio em Deus, que olha, longe de mim que Deus me tomasse como um incrédulo. Aliás, um grande sinal de que você é alimentado por algum vestígio de fé, é que você está aqui hoje de manhã. A verdade é que o Evangelho tem garantias e promessas para nós que vão além da salvação eterna. Deus não quer que nós sejamos salvos eternamente e vivamos sob, meus irmãos, o peso terrível das lutas nesse mundo vil, sem que nós tenhamos esperança nele. Nele nós encontramos refúgio, nele nós encontramos força e graça, nele nós encontramos consolo e direção. A verdade, quando a gente vai ler melhor o Evangelho e como Jesus viveu o Evangelho para nós, a gente encontra, por exemplo, o texto de Mateus capítulo 9, versículo 35. Abra comigo, caso você queira constatar na sua própria Bíblia. Nós encontramos aqui, na prática de vida de Jesus, três importantes elementos presentes na divulgação do Evangelho. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Outra vez, e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Eu coloquei o texto aqui na tela para que os irmãos tenham uma melhor assimilação. E mudei de cor alguns verbos. Verbos que denotam a ação de Jesus na divulgação do Evangelho. Primeiro verbo,
o verbo ensinar. Estamos, como igreja, livres da culpa da falta de ensino. Ensinamos as crianças, ensinamos aos jovens, agora mesmo vamos para um retiro e vamos ensinar a palavra de Deus. Ensinamos os caminhos do Senhor e as boas notícias do Evangelho. Pregamos o reino de Deus, o governo pleno de Deus sobre a vida humana, não restando nada que o diabo possa reclamar da minha vida, da sua vida, da nossa vida, por estarmos de alguma forma identificados com o mundo. Pregamos o Evangelho que anuncia o reino de Deus presente, o reino de Deus na nossa vida pessoal, dentro de cada um de nós. Pregamos isso, anunciamos com ousadia isso. Mas quando chega a hora de curar toda sorte de doenças e enfermidades, parece que nós somos travados na hora de entrar nesse universo de uma fé que nos garante uma ação de Deus na vida do ser humano. Eu não parei de crer nisso. Ainda na quarta-feira, nós seguimos orando pelos enfermos aqui na igreja, orando por pessoas que se moveram para estar com a gente. Ensinamos, pregamos, oramos pelos enfermos, mas é importante que toda a igreja acredite que esse ato glorioso é agora o ato do corpo de Jesus Cristo, não somente do pastor. É o ato de toda a comunidade, toda a igreja precisa crer que Jesus cura. Toda a igreja precisa operar na direção de esperar uma manifestação sobrenatural de Deus. Ele não cruzou os braços, minha gente. Ele não se omitiu, ficando atrás de uma moita, numa dessas curvas da história. Não, Deus está conosco no caminho, e Ele pode fazer, e eu espero que Ele faça milagres entre nós. Observamos que ao longo da história, nós nunca tivemos dificuldade para ensinar e pregar. Nosso maior problema está na cura de toda sorte de doenças e enfermidades, que parece para nós que não é elegante esse discurso da sobrenaturalidade, da possibilidade de haver milagres. Parece não muito inteligente. Não cabe bem a um homem da minha fina estirpe me expor assim, tão claramente, e dizer que eu creio em milagres. Pois eu estou dizendo aos irmãos que não somente creio, como espero uma manifestação sobrenatural, divina, no nosso meio. Eu creio, mas não acredito que sou o grande detentor dessa graça. Não, essa graça foi dada ao corpo de Cristo, aos seus discípulos, a você que está aí sentado. Quando adoecer alguém na sua casa, é justo que você peça oração à igreja e que a gente ore junto como um corpo, mas também é justo que você não se omita, que você imponha as suas mãos
e na força, não do seu nome, mas do nome de Jesus, ministre sobre essa vida doente a oração da fé. Isso é o que todos nós, como crentes, deveríamos esperar no Senhor. Mas, outra vez, agora de uma forma mais pedagógica, as razões para não crermos nessa sobrenaturalidade são várias. A primeira delas, meu querido, é teológica ou doutrinária. Existe uma doutrina no mundo evangélico chamada cessacionismo, onde acredita que os dons do Espírito e todo o mover do Espírito no meio da igreja cessou na era apostólica. E apesar de não haver nenhum texto que minimamente nos possa fazer acreditar nisso, essa doutrina é largamente divulgada e está no coração de muitos crentes. Isso os afastou do evangelho total, do evangelho pleno. A gente consegue ensinar, a gente consegue pregar, mas na hora de acessar esse universo sobrenatural, nós nos acovardamos, ficamos acanhados. Irmãos, devo lembrá-los que não é pecado você consultar o médico, mas o grande pecado do rei Asa foi que ele consultou a ciência em primeiro lugar. Em primeiro lugar, sempre nós devemos acessar a fé. Em primeiro lugar, sempre nós devemos falar com Deus. Obviamente, vamos desprezar esses outros meios curativos? Não. Em hipótese alguma. Mas não vamos acreditar nesse tipo de doutrina humana que veio de alguma forma cercear a visão e a expectativa do povo de Deus numa expressão sobrenatural divina. O Espírito ainda sopra, o Espírito ainda vive, os dons do Espírito Santo não morreram, inclusive os dons de curar, os dons de maravilhas. É possível que nenhum de nós tenhamos dons dessa qualidade operando, ou dessa natureza operando em nossas vidas. Sim, é possível, lógico. Mas é impossível nós continuarmos na nossa caminhada rumo às mansões celestiais, movidos de incredulidade. É impossível dar um passo na direção de Deus, movido de incredulidade. Nós precisamos crer. E aí vem a segunda grande razão pela qual todo esse movimento sobrenatural de Deus parece ter cessado. A apatia pessoal, a nossa dificuldade de nos envolvermos ativamente com a fé, essa nossa distância da fé, porque ficamos, meus queridos irmãos, distantes da fé a cada domingo. Parece-me que nossa fé é apenas, ela vive amortecida durante a semana inteira e no domingo ela é ressuscitada. E não é assim. Isso deu à luz a um excelente livrinho que eu aconselho a leitura aos irmãos, é Quem Sou Eu Entre os Domingos. Deus está vivo, se movendo, agindo, salvando,
operando, transformando. Eu vejo alguns pais cujos filhos não são crentes, mas entenderem isso como sendo, um dia, pastor, ele vai escolher a fé a que servir. Não. Estas experiências do ponto de vista do Espírito e consciente de que a salvação é um ato milagroso, nós precisamos dia e noite clamar a Deus, movidos por aquela promessa: não fará o Senhor justiça a seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite? Não perca a esperança na salvação do seu filho. Não perca a esperança dele ter o coração visitado pelo Espírito Santo. Não perca essa esperança. Portanto, a apatia espiritual, pessoal, nos coloca muito distantes dessa vida de atos gloriosos e sobrenaturais. A defesa da reputação. Eu vou orar, e se Deus não curar? Bem, se Deus não curar, Ele manifestou viva e claramente a sua vontade naquele momento, que era não curar. Você tem a mesma atitude quando uma pessoa rejeita a fé? E quando uma pessoa ouve o Evangelho e rejeita a fé? Paramos de falar do Evangelho para ela? Paramos de lhe dar literatura, um folheto, um livro, uma palavra? Não, nós continuamos pregando, ensinando, na expectativa de que um dia a palavra de Deus faça sentido àquela vida e àquele coração, porque nós não controlamos esse universo sobrenatural. Está fora do meu controle, está fora do seu controle, está fora do nosso controle, e eu não tenho nenhuma reputação para defender. O pastor orou por mim e não aconteceu nada. Vou orar outra vez. Eu vou esperar que essa esperança jamais se apague do meu coração em ver Deus operando sobrenaturalmente na sua vida. Vou orar outra vez. E vou orar a terceira vez. E vou orar todas as vezes que forem necessárias, com a mesma fé e expectativa divina, até que essa oração encontre no coração de Deus o dia certo, a hora certa, para que Ele manifeste a sua glória. Perguntaram a Jesus, depois da cura do cego de nascença, quem foi que pecou? Foi ele ou foram seus pais para que ele nascesse assim? E Jesus disse, nem ele nem seus pais, mas para que nele resplandecesse a glória de Deus. Deus tem circunstâncias e situações que eu não domino, que você não domina, mas a pior e o pior estado que ele pode nos encontrar é num estado de incredulidade. Acredite, o Senhor pode mudar circunstâncias, situações. Quando eu cheguei para pastorear a igreja em Joanesburgo, o que se ouvia fartamente na cidade é que os tanques de batismo das igrejas de língua portuguesa tinham teias de aranha acumulada, porque parecia que o céu havia se fechado e ninguém era salvo. Isso não é possível que nós, com 2000 anos de cristianismo e com um corpo de discípulos locais, crendo, não é possível de que Deus não queira mais salvar ninguém. Ele quer salvar. Mas toda a expectativa divina na operação
é que nós, seu povo, anunciemos sua palavra. Ele quer curar para a glória de seu nome e para o ressalto do Evangelho, o relevo do Evangelho, sim. Ele quer. A quarta razão, a perda do compromisso com a missão. A gente não vê tanto milagre e a gente não tem tanta experiência com esse ato sobrenatural de Deus, porque a nossa missão é acanhada. Porque quando alguém chega para nós e diz o seguinte, sabe, gente, sabe, irmão, eu tenho passado por uma grande luta, aquilo já é a fechadura da porta que você deve colocar a chave do Evangelho e dizer, olha, deixa eu orar por você. Jesus é o bom pastor e bispo de nossas almas. Ele conduz nossas vidas a pastos verdejantes, a águas tranquilas. Ele nos tem feito repousar em sua santa presença. Deixa eu orar por você e fique na expectativa de que aquela oração seja respondida em nome de Jesus. Algumas vezes, encorajando a igreja, gente que se considerava simples demais para que Deus as usasse, ousaram em algumas situações a impor as mãos sobre enfermos, a orar, a pregar o Evangelho e até mesmo a expelir demônios. E o que aconteceu é que eles voltavam para a igreja exatamente como os 70 voltaram, dizendo, os espíritos malignos se nos submetem, as enfermidades são curadas. E aí Jesus coloca o coração deles em linha. Olha, não alegrai-vos tanto, porque os enfermos são curados e os cativos são libertos. Isso parece ser algo em que Deus espera que tenha um lugar comum na nossa vida. Não um lugar extraordinário, mas um lugar ordinário na nossa vida. Mas alegrai-vos porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Então, a perda do compromisso com a missão é uma das razões para que esse movimento tenha ficado colocado ou está num estado de repouso, adormecido. Queridos, eu creio em milagres. Nós vamos entrar agora durante 3 semanas, falando agora de manhã, no culto da manhã, sobre o Evangelho do Reino e as dimensões gloriosas do reinado de Cristo sobre a igreja, e aos domingos à noite nós vamos guardar um tempo para ministrarmos com cuidado sobre as pessoas que chegarem aqui doentes, problemáticas, debaixo de alguma opressão, que seja uma opressão espiritual ou que seja uma opressão da própria vida. A igreja tem essa missão de atingir essas pessoas, de atingir os aflitos, de atingir os carentes. Espere em Deus. Mas eu não estou marcando dia para um milagre. Milagre pode acontecer nessa manhã, antes que esse culto termine. Eu não sei qual é a dimensão do milagre que você tem em mente ter necessidade na sua vida. Mas o fato é que eu não quero ser encontrado como um incrédulo. Eu quero ser encontrado como alguém que crê nessa manifestação sobrenatural de Deus à medida que o Evangelho é pregado. Amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé.
quantos de vocês aqui nessa manhã estão na expectativa de um ato sobrenatural do Senhor na sua vida por alguma razão? Eu vou pedir para que você fique com a mão erguida. Escutem, eu não sou o agente do milagre. Vocês estão vendo, os irmãos estão vendo essas mãos erguidas aí à sua volta? Eu vou pedir que você chegue perto de alguém que está com a mão levantada, imponha as suas mãos e ore. Põe as suas mãos e ore.